haja luz na sua vida, que o Pai das luzes venha resplandecer a sua luz na sua vida. Nesse dia de hoje, falar em Pai das luzes, vamos estar meditando nesse dia de hoje lá em Salmo 119, no versículo 105. Que vai falar exatamente assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse dia de hoje vamos estar falando um pouco, sobre o significado deste salmo, de que forma este salmo 119, no 105, ele vem trazer para nossas vidas um aprendizado nesse dia de hoje. Para falar sobre este salmo, eu preciso fazer uma comparação com a vida de uma pessoa que se encontra nas trevas. Porque na realidade, todo o ser humano que ainda não assumiu um compromisso, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ele aceite ou ele não aceite, ele vive nas trevas, ele vive na escuridão. E o que é que acontece com a pessoa que ela vive na escuridão? Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você esteja neste momento dentro de uma casa e essa casa esteja com as luzes apagadas e você está precisando andar sobre esta casa, até mesmo para procurar um interruptor para acender a lâmpada, ou de repente procurando uma porta de saída para sair. E na medida que você começa a circular, a andar sobre esta casa, é impossível que você não venha se bater em algumas coisas. E a depender da forma e da maneira que você venha se bater, você pode até sofrer um acidente. E pode ser até um acidente grave. Então, muitas das vezes a gente precisa ficar atento, tem que levantar e ficar aos pouquinhos. E ali você vai gastar muito tempo até encontrar um interruptor ou encontrar a porta de saída. A mesma coisa é uma pessoa que vive nas trevas, é uma pessoa que vive fora dos caminhos do Senhor. Verifique que todas as pessoas que não têm uma aliança com Deus, e quando eu falo aliança, não é simplesmente você dizer assim: mas eu já tenho Jesus no meu coração, isso não basta. Mas eu tenho Jesus na minha vida, isso não basta. Mas eu não roubo, eu não bebo, eu não ando me prostituindo, sabe? Eu sou uma pessoa completamente da paz. Eu quero te dizer que ainda assim, isto não basta. O que é suficiente para mim, para você, ter um compromisso com Deus é você ter um casamento com Ele. Porque eu vou lhe dar um exemplo. Você que hoje vive com alguém que você não é casado, você tem o livre-arbítrio, mesmo tendo anos e anos com essa pessoa, mas que não houve ali um casamento, você pode se casar com qualquer outra pessoa. E não tem lei que vai te proibir isso. Por mais que aquela pessoa que está do seu lado, ela te considere, ou você considere ela, mas você tem um direito de se casar com quem você queira. A mesma coisa é a pessoa que não tem uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus é um compromisso, uma aliança com Deus é um vínculo, uma aliança com Deus é quando você confessa, porque aí quando você está em uma igreja, e quando o pastor faz um apelo, quem quer entregar sua vida para Jesus, e você levanta a sua mão e você aceita Ele como seu Salvador, é como se você estivesse assinando no mundo espiritual um contrato de que a partir daquele momento a sua vida pertence a Ele. E dali para frente você começa a ter as cerimônias de núpcia espiritual com Jesus. É quando você desce ao batistério, quando você vai se batizar, que você vai morrer para o mundo
que você vai publicamente declarar: hoje, oficialmente, eu sou de Cristo. É quando você procura uma igreja para congregar e constantemente você está lá, porque você precisa fazer parte do corpo da igreja, você precisa participar da Santa Ceia, você precisa participar dos propósitos, você precisa ser um contribuinte da obra de Deus, você precisa reunir com irmãos. Então, não basta só você simplesmente viver uma vida do jeito que você quiser e dizer: eu tenho um compromisso com Deus. Não, isso não é o suficiente, é preciso ter um compromisso, uma aliança. Então, a partir do momento que você tem isso, então você passa a viver na luz. Mas vamos falar um pouco de quem vive sem este compromisso e que vive nas trevas. Então, as pessoas que vivem nas trevas, a coisa mais importante que ela perde é a salvação. Enquanto aqui na terra, se ela vencer ou deixar de vencer, ou se ela tiver vitória ou tiver derrota, pouco importa, porque isso não significa nada. Isso aqui é passageiro, vamos ter ou vamos não ter, mas um dia iremos morrer, porque no final das contas todos vão para o mesmo lugar, que é para debaixo do chão. Depois disso segue o juízo. Lá haverá uma separação. Uns vai para o reino dos céus, para o reino de Cristo, e outros vão para o Hades, para o inferno. Isso aí já é no mundo espiritual. Mas aqui na terra, cada um que tenha ou não tenha vai morrer, vai descer a sepultura, vai apodrecer, o bicho vai comer, enfim. Isso vai ser resolvido. Então não importa se você vencer materialmente ou não. Mas quando a pessoa vive nas trevas, ela vive se batendo. O que acontece? O que significa isso? Ela vive fazendo coisas erradas. Ela se avicia facilmente, às vezes não só de um vício de bebida, mas ela se avicia nas drogas, ela se avicia na prostituição, ela se avicia na pornografia, ela se avicia em falar da vida dos outros, ela se avicia nas mentiras. Então ela vive nas trevas, ela vive se batendo nas coisas. Ela muitas das vezes não tem um êxito na sua vida, não prospera, não deslancha a vida dela. Então ela vive o quê? Na escuridão, ela vive se batendo. Mas a pessoa que assume uma responsabilidade com Deus, não quero dizer que essa pessoa também vai vencer na vida. Ela pode até ter uma vida humilde, mas uma coisa fique certa, porque é bíblico. A Bíblia diz assim mesmo, foi até o próprio Davi, ele disse: sou velho e fui moço, nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar um pão. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é Cristo, que verdadeiramente tem um compromisso com Deus, ela não vai passar necessidade, porque o Deus dela, o Senhor dela, não vai permitir. Ela pode passar por alguns momentos difíceis, por uma prova ou por uma dificuldade, mas não vai permanecer naquela situação, porque Deus é o Deus provedor de todas as coisas. Então, uma pessoa dessa vive na luz, porque ela não vai viver na dependência, ela não vai ser escrava do seu pecado, escrava da sua vida. Ela vai viver uma vida de liberdade, uma vida livre, porque para isso o Senhor, Ele vai dar para essa pessoa liberdade. Ela vai ter uma vida plena por seu Senhor. Então é por isso que o versículo diz: lâmpada para os meus pés. O que significa isso? Você vai andar em lugares iluminados. Se você olhar aí, essa figura que está subindo a escada aí agora, você vê que ela é iluminada, né? E ela está subindo degrau em degrau, e você vê que está com a corrente nas costas, mas continua vencendo, continua subindo, mesmo que um passe na frente e outro, como você vê aí, mas ela está ali vencendo, ela está subindo, nada está impedindo de ela continuar vencendo e seguindo em frente. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés dela. Ela se baseia na palavra, ela aprendeu a palavra, ela vai praticar a palavra vai ensinar ela e ela vai continuar seguindo. Mas a palavra não diz só que é lâmpada para os pés dela, mas é luz para o caminho. É por isso que a palavra diz: a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Todo o caminho dessa pessoa é iluminado pelo Senhor. Essa pessoa ela tem uma visão, o Espírito Santo começa a alertar ela: meu servo, não vá por aqui, não vá por ali. Isso é para quem tem compromisso com Deus. Isso é para quem tem uma vida contrita com Deus. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um que abre a boca e diz: eu sou crente, eu sou de Deus. Não, é para quem verdadeiramente é cristão em Cristo Jesus, que tem uma vida alicerçada com Cristo. Não é crente que está frequentando igreja, é crente raiz, crente genuíno, crente que verdadeiramente assumiu
um compromisso e uma responsabilidade com Deus. Que Deus abençoe a sua vida.